Olá, pessoal. Comentar aqui um livro publicado este ano, 2025, que vai tratar especificamente da questão do testemunho flaviano. O livro do T.C. Smith, de Josephus and Jesus. Fala do Novas Evidências para o Chamado Cristo, pela Oxford University Press. Ele está disponível no site da Oxford, e tanto PDF quanto em HTML. Então ele tem ali à disposição de todos os capítulos. E você tem a opção de ver capítulo, e aí ele vai abrir o HTML daquele capítulo. E dentro do navegador, você tem facilidade em traduzir para o português, tá? Então, tá bem acessível, né? Então, o texto, ele vai trazer a discussão em torno do testemunho flaviano. O testemunho flaviano é uma passagem que aparece ali em Antiguidades Judaicas, capítulo 18, do Flávio Josefo, historiador judeu, ali do final do século I, e que faria uma referência ao Jesus histórico. Então ele é um texto muito valioso, né, pelo fato de ser uma referência ao Jesus histórico. Existem aí 3 grupos, né, de pessoas. Primeiro, aqueles que acham que toda a passagem é autêntica, né, a passagem inteira é autêntica. Um segundo grupo, que é a maioria dos autores, acham que existe um núcleo autêntico, mas existem muitas interpolações no texto. Tá? E tem um terceiro grupo que vai dizer que toda passagem é uma inserção, não tem nenhum núcleo, ou seja, Joséfo não fala de Jesus. Tá? Nós temos ali o capítulo 20, que vai falar sobre o Tiago, irmão de Jesus, que não há muita contestação com relação a esse texto, é um texto autêntico, e ali é uma segunda referência a Jesus. O argumento que é principal falado é que, se você tem no capítulo 20 citando Tiago, irmão de Jesus, quem é esse Jesus? Você teria de falar dele antes. Então faz sentido ter a passagem 18 falando alguma coisa de Jesus. Isso reforça a tese 2, a tese da interpolação. Tá? A tese da autêntica, toda passagem autêntica, ela é menos bem recebida pela literatura. Por quê? Porque tem trechos ali que aparentemente falam muito bem de Jesus, a ponto de você dizer que Joséfo era um cristão. E a gente sabe que Joséfo não era cristão. Isso está em Orígenes. Orígenes fala isso, que Joséfo não era cristão. Então, ficamos com a posição 2, a interpolação parcial. Vários trechos foram interpolados. Como é que está a passagem, então, que seria a passagem original? Que é a passagem que aparece na maior parte dos manuscritos que a gente tem, né? Que teria tal da interpolação junto. Qual é a passagem que a gente tem? Eu vou pegar a passagem dita daqui, ó, Jesus fora do Novo Testamento, do Robert Van Voorst. Nessa época, viveu Jesus, um homem sábio, se é que é certo chamá-lo de homem, pois ele foi o autor de coisas maravilhosas e foi um mestre de pessoas que aceitam a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Messias. Pilatos, quando o ouviu ser acusado pelos principais entre nós, condenou-o à cruz. Mas aqueles que o amavam primeiro não cessaram de fazê-lo. Pois no terceiro dia ele apareceu a eles vivo, novamente, porque os profetas divinos haviam profetizado isso e muitas outras coisas sobre ele. Até hoje, a tribo dos cristãos, que leva seu nome, não desapareceu. Tá? Então, você veja que nessa primeira leitura, que é que está na maior parte dos manuscritos, né, os autores entendem que existem interpolações claras aqui, porque Jesus não teria dito. Por exemplo, se é certo chamá-lo de homem, está quase que admitindo que ele era divino, autor de coisas maravilhosas. Ele era o Messias. No terceiro dia ele apareceu vivo novamente. Então fala da característica de Messias de Jesus, fala da ressurreição, fala de Jesus fazendo milagres, reconhecendo milagres. Eh, Tudo isso vindo da boca de José.
tá? Disse Jesus histórico, que é uma versão árabe do testemunho de que Agápio, bispo de Herápolis do século X, cita em sua História Cristã Universal. Esse texto foi introduzido pela primeira vez na discussão sobre o testemunho flaviano em 1971, por Pines, que ele vai discutir essa versão em árabe. Nessa versão, estaria um texto que mais se aproxima do que seria o texto não interpolado. Olha como é que está, como aparece. É uma paráfrase, tá? Então fala assim: Joséfo disse que na época havia um homem sábio chamado Jesus, que indicou uma boa conduta de vida. Era conhecido como virtuoso e tinha muitas pessoas entre os judeus e outros povos como discípulos. Pilatos o condenou à cruz e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não desistiram do discipulado e contavam que, 3 dias após a crucificação, ele lhe seria aparecido, estaria vivo e por isso seria o Messias sobre o qual os profetas disseram coisas maravilhosas. Então, veja, a ressurreição aparece aqui, mas aparece assim. Eles contavam, não é José. O messianismo, eles diziam que os profetas haviam profetizado sobre Jesus. Tá? E o ele é o Cristo já não aparece aqui. Tá? Então, as partes mais problemáticas, que admite que ele era o Cristo, que ele havia sido profetizado pelas Escrituras, e a ressurreição, e os milagres também, ó, também já não aparece aqui os milagres. Então, essa versão seria uma versão mais próxima da realidade, apesar de ser uma paráfrase, confirmando a tese de que isso foram inserções. Entende? Então, esse texto em árabe do Pines meio que reforçou a hipótese número 2, ou seja, temos um núcleo e fizeram inserções, onde colocaram o messianismo, onde colocaram as referências a de seu Cristo e essas versões. O que o T. Smith ele avança nessa pesquisa? Ele avança no seguinte, porque ele vai meio que defender a posição 1. Ele vai defender que o texto é autêntico, com pequenas exceções, que ele é o Cristo, ele acha que houve ali uma manipulação, também uma inserção no texto, mas o resto ele diz que é autêntico. Mas então como explica? Se você tem passagens que claramente estão falando à primeira vista positivamente de Jesus. A tese dele diz que isso é uma impressão, ou seja, na verdade, se você lê aquela passagem com o contexto da época, com o contexto de Joséfo, ele não está falando bem de Jesus. Ele está falando, ou ele é neutro, ou ele está falando mal de Jesus. Tá? Por exemplo, quando ele fala dos milagres de Jesus, estou me referindo ao texto que aparece aí na maior parte dos escritos, né? O testemunho flaviano. Os milagres, ele usa uma palavra que é o paradoxon, tá? Em grego, que essa palavra ela quer dizer, vem de paradoxais, né? A nossa palavra paradoxais vem aí, coisas incríveis, né? Então, Jesus era realizador de coisas incríveis. Esse paradoxon, ele, no contexto do Flávio Josefo, ele vai mostrar outras passagens, é sempre usado como um contexto negativo. Ou seja, quando um pagão faz um milagre, ele se refere a coisas maravilhosas usando paradoxon, tá? Então, quando ele usa essa mesma palavra, paradoxon, para Jesus, ele não está falando bem. Ele está falando mal. É tipo assim, isso daqui é uma feitiçaria, que, aliás, bate com a maneira com que Jesus, supostamente Jesus ali no Talmud, ele é referenciado também como praticante de feitiçaria. Tá? Então, essa palavra daí não é elogio. Se você ler no contexto da época, está falando mal de Jesus. Tá? Então, esse é o argumento dele, que você, na passagem, você não tem nada ali falando bem de Jesus, nada que comprometa. Ah, mas e o ele é o Cristo?
O Ele é o Cristo é uma das únicas partes que o T.C. Smith reconhece que teria havido uma interpolação, porque, na verdade, o texto original seria, eles dizem que ele é o Cristo, tá? Aí um interpolador tirou esse dizem aí e ficou só ele é o Cristo, que é como temos nos manuscritos de hoje. Então ele reconhece só uma interpolação aí, tá? O resto, todo o resto, ele reconhece como sendo original, tá? Ele vai desenvolver isso melhor. Mas esse é o argumento dele. O argumento dele é que essa passagem, ela, tirando esse ele é o Cristo, né? Ela, tal como a gente conhece hoje, nos manuscritos, Testemunho Flaviano, é uma passagem original. Isso é um argumento, assim, se esse argumento for válido, né? Ele é bastante interessante porque as passagens que falam sobre Jesus ser o Messias profetizado pelas Escrituras, então não seria uma coisa medieval que foi inserida. É uma coisa que Joséfo já falava dos outros. Essa passagem também ele diz que no original você pode ler como sendo os outros diziam que ele era Messias. No original já permite essa leitura. E é essa que ele adota. Então, assim, lá no original já havia um debate de que ele seria o Messias profetizado pelas Escrituras. Isso já tinha lá na época. Isso não é uma inserção medieval. Isso está no texto do Testemunho Flaviano original, para ele. Faz parte do original. Tá? A mesma coisa dos milagres, eu falei que eles estão casando ali com uma espécie de feitiçaria. O Cristo também é interessante, não vem da boca do Joséfo, mas eles diziam que ele é o Cristo. Então, isso não são inserções posteriores. Então, veja, a maior parte dos acadêmicos hoje acredita que essas partes mais críticas são inserções posteriores, vieram bem depois, tá? É, talvez lá no tempo de Eusébio em diante, tá? É, ele está dizendo que não, essas passagens elas estão lá no original, mas só que elas não são claramente positivas para Jesus. Elas ou são neutras, né, José falando que eles dizem, ou são neutras, ou são pejorativas, como o caso dos milagres, que usa uma palavra que tem conotação pejorativa. Mas é original, é o texto original, seria o texto flaviano. Então, esse seria o argumento dele. É, em linhas gerais, é essa a perspectiva do livro. Eu vou estar discutindo com mais detalhes em próximos vídeos. Muito obrigado.